Contos de Iamestralha, a Guerra da Península Madosiana. A tribo Nurã. A tribo Nurã é a segunda tribo mais amigável da savana madosiana, mas ainda muito isolada em comparação com a tribo Vachã. Um grande diferencial dos Nurã é a diferença mínima de porte físico que os homens e mulheres da tribo têm. Enquanto que nas demais tribos, o tamanho médio dos homens seja de 70 polegadas, e o tamanho médio das mulheres seja de 65 polegadas, como é comum na maioria dos povos. O tamanho médio do homem nuraniano é de 72 polegadas, enquanto que o das mulheres é de 70 polegadas. Desta forma, a mulher nuraniana é em média tão grande quanto a maioria dos homens do mundo. Este detalhe no tamanho dos Nurã não é algo isolado. Existem outros grupos onde a diferença de tamanho e porte físico é quase inexistente. E existem até casos onde as mulheres são maiores que os homens, como é o caso do povoado Nica das Terras do Norte. Com a questão do tamanho e porte físico semelhantes, não é incomum para os Nurã terem uma líder mulher. Pois além do porte semelhante, as mulheres da tribo costumam ter atributos mágicos que as permitem manipular animais e até possuí-los, coisa que não acontece do lado masculino. Alguns estudiosos sugerem que a genética feminina da tribo Nurã foi influenciada pelas descendentes das Quinfrenês, 5 magas de origem oncaiana que partiram para as Terras Sombrias por volta do ano 3E600 para conseguir encontrar segredos mágicos e tentar conversar com os dragões e aprender suas magias. A história conta que elas retornaram 60 anos depois com quase o dobro do tamanho e com as proporções deformadas, mas com seu nível de magia muito superior, e com a capacidade de mudança de forma, onde podiam se transformar em animais e outras bestas, até então desconhecidas. Dizem as histórias que muitos homens se deitaram com elas a fim de ter em sua linhagem o poder de mudar de forma, e conseguiram, com o pesar de que seus descendentes masculinos não nasciam, e os femininos nasciam com certa deformação, e cresciam muito, algo em torno de 90 polegadas de tamanho. Com isto apenas as descendentes mulheres possuíam este poder mágico herdado pelas Quinfrenês. Eu pessoalmente não dou muita credibilidade a esta história, pois este conto é muito antigo, e se originou em algum momento entre os anos 3E900 e 3E1000. Ao longo dos séculos muitas pessoas cruzaram a fronteira para as Terras Sombrias, e nem por isto voltaram gigantes e deformados, nem mesmo aqueles que de fato encontraram gigantes em Egdivel, ou aqueles que avistaram o mítico Golfo Negro, onde o ar tem cheiro de morte e terror. Pessoas com a descrição das Quinfrenês podem ter existido, mas suas formas deformadas têm provavelmente outra explicação, e sobre o fato de elas serem gigantes, ao fato de que alguns gigantes vieram para o leste, na época do Grande Êxodo. Estas mulheres podem ser gigantes ou semi-gigantes que existiam na época. Sobre a morte dos descendentes homens, eu julgo que como gigantes e humanos, são duas raças distintas, a mistura do sangue de ambos não permitiu que um embrião do sexo masculino sobrevivesse. Retornando à tribo Nurã, sendo eles ou não, influenciados por gigantes ou magas da antiguidade, a explicação que os membros da tribo concedem é que no passado as matriarcas da tribo tinham muito problema para parir filhos homens. E por esta razão passaram a praticar feitiçaria para conseguir terem mais filhos do sexo masculino. Durante uma época de conflitos, a prioridade passou de ter filhos homens, para ter guerreiros mais fortes. E depois de ter guerreiros mais fortes para ter filhas mulheres mais fortes. Com isto ao longo de um século, cerca de 90% da população dos Nurã era formada de mulheres, e elas geralmente eram maiores e mais fortes que os 10% restantes da população masculina. Como as mulheres da tribo passaram a assumir o papel masculino, ao ponto de garantir a sobrevivência da tribo, as matriarcas deixaram de lado as feitiçarias. Com o passar de meio século, a quantidade de homens que nascia aumentou, mas nunca atingiu o patamar comum de 50%. Mesmo hoje em dia, esta escala ainda é de 40%. Por esta razão as mulheres nuranianas são tão grandes e tão fortes, e a tribo no geral tem esta cultura, onde 1/3 das mulheres acabam se tornando guerreiras, mesmo aquelas que têm filhos, acabam continuando a seguir o caminho do guerreiro. Dito tudo isto, a tribo Nurã é uma das tribos mais fracas da savana madosiana, tendo apenas uma única Era de Ouro, que foi encerrada rapidamente por Clauque Rajaar dos Vachã.
Sendo assim, a tribo Nurã acaba dificilmente sendo temida, mas esta fraqueza se dá ao fato da natalidade menor, o que gera um número menor de guerreiros. Os Vashan e Zargil sempre possuíam maior número, e os Sijikin, sendo canibais sem escrúpulos, os tornavam mais perigosos que os Nurã. Um fator que também leva os Nurã a serem muito reclusos é o fato de que muitos escravagistas tentam sequestrar mulheres desta tribo para vender nas cidades, seja para o coito forçado ou para lutarem em arenas até a morte. Desta forma, fazendo os membros da tribo não se comunicarem com muita frequência com os povos além da Sabaorco, este sendo o nome dado pelos Nurão para a savana madosiana, significando deserto seco. Sobre o tempo em que os Nurã chegaram na savana madosiana, estipula-se que foi entre 2800 e 2850, e de acordo com os próprios, eles sempre tiveram a cultura tribal, nunca mencionando uma terra natal. Os Nurã, desde muito tempo, usam roupas de tecido leve, quase sempre com as cores branca e dourada, assim como os Zargil. Todos tendem a ter cabelos longos, no entanto, a cor da pele dos Nurão é um pouco mais clara que a das demais tribos.